Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Felipe, se puder projetar aqui, para quem não trouxe Bíblia, né? Mas eu acho que todos trouxeram a Bíblia, né? Mas eu queria que vocês acompanhassem. Vamos ler do verso 41 até o verso 44. Diz assim o texto sagrado. Todos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Primeiro livro dos Reis, vou te ajudar. Fica antes de segundo livro dos Reis. Já ajudou, né? Aleluia. Vamos lá, diz assim a palavra. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Torna lá. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma. Não, eu queria que você gritasse isso, pequena nuvem. Dá para melhorar, né, irmão? Vamos lá, ajuda o pastor a pregar hoje. 1, 2, 3. Eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Se você pode, diga amém. Queridos irmãos, o texto sagrado que acabamos de ler mostra um dos momentos emblemáticos da trajetória do ministério do profeta Elias. Um dos profetas mais efusivos, um dos profetas mais autênticos do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, um dos profetas mais contundentes. Elias sai de uma batalha no Carmelo, aonde Deus prova mais uma vez ser com ele, derramando fogo sobre o altar que ele havia reparado. E Elias proclama a sua vitória sobre os profetas de Baal. Em tempo de apostasia, de desvio, de idolatria, em que Acabe e Jezabel introduzem o culto a Baal e a Azera em Israel, Deus levanta Elias para confrontar o pecado da nação de Israel. E o ministério de Elias é marcado por este confronto, por mensagens contundentes, por mensagens confrontadoras. E Elias é marcado por embates. O seu ministério é marcado por lutas. E uma das lutas acontecem no Carmelo, onde ele propõe o desafio aos profetas de Baal e diz: o Deus que responder com fogo, este é Deus em Israel. Vencido o desafio,
A Bíblia diz que Elias desce até o ribeiro de Quizon e mata os profetas de Baal. Depois de matar os profetas de Baal, Acabe desmoralizado, pois os profetas eram mantidos, sustentados, financiados pelo rei Acabe. A Bíblia diz que Elias agora dirige uma palavra a Acabe. E a palavra é: sobe, come e bebe, porque vai vir uma grande chuva. Eu já escutei o barulho de uma chuva abundante. Esta palavra é uma palavra que suscita expectativa e desconfiança pelo fato de fazer 3 anos e 6 meses que não caía chuva, nem havia orvalho em Israel. Porém, esta palavra gera expectativa porque quem está falando é o mesmo a quem Deus usou para dizer que não choveria mais. Mas ele agora está revertendo a sentença, ele está mudando a sentença, ele está dizendo que vem algo novo de Deus para a nação de Israel. Quem diz amém por isso? E Acabe segue o seu caminho na expectativa da chuva profetizada por Elias. Elias, por sua vez, comprometido com a palavra que havia proferido, vai orar. Profeta, com comunhão com Deus, não tem outro caminho e outra alternativa senão orar, para que Deus não deixe sua palavra cair por terra. Só que Elias tinha um moço. Elias tinha um moço que lhe auxiliava, que estava junto dele. Há alguns estudiosos que vão concordar que este moço já seria Eliseu, que estava próximo a Elias, servindo, e, por consequência, se tornaria o sucessor de Elias. O fato é que, quando Elias dobra os joelhos para orar, ele chama seu moço e diz: sobe, e olha para a banda do mar e vê algum sinal de que a chuva já está chegando. A Bíblia mostra que o moço vai, dá uma olhada, não vê nada, e apressadamente volta ao profeta e diz assim: não tem nada lá. O profeta, porém, orienta ele e diz assim: torna lá 7 vezes. Torna lá. Na 7ª vez, a mudança não foi significativa, mas havia um sinal, e a visão que ele tem é de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Hoje, eu queria pregar sobre a visão que este moço teve. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu coloquei um tema para a mensagem de hoje. Pega a visão. Qual é o tema? Não, vamos melhorar isso aí. Qual é o tema? Tá para dizer alguém? Pronto, pega a visão. É o tema de hoje. E este tema eu queria dividir ele em 4 perspectivas para a gente analisar nesta noite. Primeiro, a visão humana. Segundo, o sinal de Deus. Terceiro, a gente vai falar sobre a mão de um homem. E quarto, nós vamos falar sobre a nuvem de Deus. Primeiro eu vou começar sobre a visão humana. A nossa capacidade visual descreve o que está diante dos nossos olhos. E quando a gente olha o que está diante dos nossos olhos, eu acho que ele colocou aí as chances, mas as nuances e detalhes podem ser facilmente descritos por nós. Porém, a nossa visão pode ser aguçada com o discernimento espiritual.
A visão humana, às vezes, na complexidade da formação do olho que Deus nos deu, a capacidade de descrever o que está diante dos nossos olhos, ainda pode ser acrescentado por um discernimento espiritual. Às vezes, nós não estamos vendo o que de fato Deus está querendo nos mostrar. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Jesus curou um cego. E Jesus faz uma pergunta a ele: o que é que você está vendo? Vou ser mais específico, eu estou querendo correr, mas deixa eu ser específico. Em Betsaida, Jesus tira o cego da cidade, cura ele e diz a ele assim: o que é que você está vendo? E num primeiro momento, pastor Gilson, ele diz assim: eu vejo os homens como árvores que andam. A visão dele ainda estava turva. Ele não conseguia descrever em minúcias, com detalhes. Mas depois deste fato, a visão dele se abre totalmente. E ele consegue descrever com clareza o que está diante dos seus olhos. Porém, quando a gente está falando ou se referindo ao agir de Deus, a nossa visão humana às vezes não consegue perceber que há algo de Deus sendo revelado para nós, que há algo de Deus sendo mostrado para nós como sinal de que Ele vai agir a qualquer momento. Quem pode dizer glória a Deus por isso? A visão humana pode se enganar, porque ela só vê o que está diante dos seus olhos. Samuel chegou na casa de Jessé e quando viu Eliabe, ele disse: certamente está perante mim aquele que o Senhor tem escolhido. Mas Deus repreendeu Samuel e disse: Samuel, não atentes para a aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus. A percepção de Samuel estava correta, mas na visão humana, na perspectiva humana, ele estava vendo para ser rei de Israel um homem forte, um homem preparado fisicamente, um homem de aparência boa, mas a visão de Deus vai além. Os discípulos, quando estavam no mar da Galileia, na quarta vigília da noite, quando uma tempestade se levanta, eles contemplam alguém andando por cima do mar. Mas a visão deles, humana, não conseguiu dar a eles a percepção de quem seria aquele que vinha por cima das águas. E o que é que eles dizem? É um fantasma. Por que eles dizem que é um fantasma? Porque os olhos humanos jamais viram um homem andar por cima das águas. Mas naquela noite, eles estavam vendo um homem andando por cima das águas. Eles pensaram que era um fantasma. Por quê? Porque eles estavam na visão humana. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para que você entenda. Deus vai aguçar os teus olhos espirituais para que você enxergue Jesus andando por cima das águas. Quem pode dar glória a Deus por isso? É interessante perceber nas Escrituras que Deus não anula as nossas faculdades mentais, nem os nossos sentidos. E a visão é um dos sentidos que Deus sempre utilizou no homem para falar com ele. Se não, vejamos, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus apela para a visão de Jeremias para que ele enxergue verdades espirituais. Deus diz assim: Jeremias, o que vês? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz a ele assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir.
É claro que tinha um mistério envolvendo a amendoeira. E aí muitos teólogos têm a capacidade de descrever em minúcias, não é? As estações, as fases da amendoeira. Mas num resumo bem simples e fácil de a gente entender, a amendoeira em Israel é considerada a árvore que não dorme. A árvore que não... Não, grita isso comigo. A árvore que não dorme. Aí, o que é que Deus está dizendo a Jeremias? Jeremias, viste o quê? Uma vara de amendoeira. Deus disse, viu bem. Por quê, Senhor? Porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. O que é que Deus estava dizendo a Jeremias? Assim como a amendoeira não dorme, eu também não durmo. Eu estou vigiando a minha palavra 24 horas para que ela seja cumprida na sua íntegra. Quem entende esta verdade, diga glória a Deus. Mas observe que Deus usa a visão de Jeremias para revelar a ele, a partir do natural, o sobrenatural. E isso é muito lindo, porque Deus faz assim com seus profetas. A Ezequiel ele levou em espírito a um vale de ossos secos e fez Ezequiel andar pelo vale. E fez Ezequiel ver o vale. E perguntou a Ezequiel se poderia haver vida para aquele vale. Ezequiel respondeu, Senhor Jeová, tu sabes. O que é que Deus está fazendo com Ezequiel agora? Deus está trazendo Ezequiel para o sobrenatural para explicar o natural. Que Deus tremendo. Ele pega Jeremias no natural e explica o sobrenatural. Agora ele pega Ezequiel, leva para o sobrenatural para explicar o natural. Estou entendendo nada, pastor. Eu vou lhe explicar. Deus está dizendo, Ezequiel, você não está entendendo. Porque não é uma visão humana agora, é uma visão espiritual. Só que a visão espiritual está revelando o que está acontecendo na atualidade com a nação de Israel. Esse é o estado de Israel, um vale de ossos secos. Mas Ezequiel, eu quero te levar ainda mais para o sobrenatural. Como assim, Deus? É que Israel, lá no futuro, vai se tornar um exército poderoso. Israel vai se juntar e vai ser restaurado como nação e vai ser levantado num dia só. Num dia só, Israel vai ser levantado como um estado, como uma nação no mundo. Para Ezequiel e para o seu tempo, era algo que fugia da compreensão humana. Só que Deus está fora do tempo, mas controla o tempo. Fora do tempo, mas determina o tempo. Está fora do tempo, mas está no início do tempo e já está no final dos tempos. Deus está fora do tempo, mas Ele está determinando os tempos e as horas e estabelecendo quando cada coisa tem que acontecer. E nesta noite Ele trouxe você e eu aqui para dizer, abre bem os teus olhos espirituais para entender que o que eu faço agora tu não entendes, mas saberás depois, porque o controle está nas minhas mãos. Entende, Ezequiel? Ezequiel entendeu pela visão. Deus explicou toda a visão a Ezequiel. O moço de Elias sobe, mas ele viu apenas uma nuvem. E ele volta e descreve o que os seus olhos naturais estavam vendo. O que foi que você viu? Uma nuvem. Ele estava errado? Não. Ele só não conseguiu perceber que tinha algo mais na nuvem. Você pode dizer a alguém, não era só uma nuvem. Era um sinal de Deus. Passa agora, filho. Era um sinal de Deus. E a gente precisa entender que é necessário manter um nível de comunhão e intimidade com Deus.
de maneira que tenhamos o discernimento e a percepção dos sinais que Deus está emitindo para nós. Elias estava de joelhos, dobrados, orando, e mandando o moço ir olhar. O moço só viu uma nuvem, porque ele não estava no mesmo nível de intimidade. Ele não estava no mesmo nível de comunhão. A percepção dele não era a mesma do profeta. Oh, glória a Deus. Tem gente que está desesperado porque o nível de intimidade dele ainda não permite ele enxergar que Deus está trabalhando no mundo espiritual em seu favor. Aí por isso que você difere um crente de outro. Tem crente que está passando uma prova maior do que a tua e você diz assim, eu não entendo como é que ela está tranquila. É porque os olhos espirituais dela estão abertos, bem abertos. E aonde você só enxerga problema, ela já está vendo providência de Deus. Aonde você enxerga só uma nuvem, ele já está vendo um sinal de Deus. E ele já sabe que Deus vai agir a qualquer momento e Deus vai fazer algo extraordinário na vida dele. Para aquele moço era só uma nuvem. Para o profeta já era a resposta. Para o moço era só uma nuvem. Para o profeta já era a resposta. Escute. No mundo físico que nós vivemos, material, estamos acostumados a antever situações a partir dos sinais que recebemos. A natureza é especialista em emitir sinais. Se você for falar com um agricultor, o agricultor é capaz de dizer quando vai chover. E por quê, pastor? Ele tem instrumentos, foi a academia que deu a ele conhecimento suficiente para ele definir o tempo, o que é que vai acontecer, se vai chover, se vai continuar seco. Não, o conhecimento empírico dele dá a ele a percepção dos sinais que a natureza está emitindo. Você vai num agricultor, tem hora que quando está ventando muito e muito calor, ele diz assim, é porque vem chuva por aí. Mas como assim vem chuva por aí? É porque ele já sabe os sinais que a natureza emite para ele. Você já parou para perceber que uma mulher descobre a gravidez por causa dos sinais que o corpo emite para ela? E ela chega para o marido e diz, eu acho que eu estou grávida. Mas como é que você acha que está grávida? Porque os sinais estão aparecendo. Você já percebeu que uma enfermidade é identificada a partir das dores que a gente sente? Ou dos sintomas? São sinais que o corpo humano manda para a gente. Você já percebeu que quando o corpo está num nível de estresse tão grande, até o olho fica tremendo, não é assim? E é um sinal. Aí você dá uma desacelerada, porque o corpo está emitindo sinais para você. E aí você começa a definir coisas a partir dos sinais que são emitidos. Você já percebeu que um bebê, uma criança, na sua tenridade, quando não sabe falar, ela chora. E por que uma mãe não ignora o choro de um bebê? Porque ela sabe que o choro é um sinal de que alguma coisa está errada. Se ela acalenta e a criança cala, era só um denguinho que ela queria. Mas se o choro persiste, a mãe mais cuidadosa vai dizer, é cólica, está havendo alguma coisa. Se a febre chega, é um sinal de que tem alguma infecção. Precisa ser médico para identificar isso. Mas os sinais estão sendo emitidos para que você haja, faça alguma coisa. Deus, em sua sabedoria, trabalha emitindo sinais, enviando sinais do seu agir e do cumprimento das suas promessas. Quando a gente vai ler a Bíblia, pelo menos 100 vezes na Bíblia aparece a palavra sinal. Sinal. A primeira vez que a Bíblia emite
um sinal de Deus para os homens é quando o dilúvio cessa. E quando Noé retoma a vida aqui na terra. Está escrito no texto sagrado em Gênesis, capítulo 9, versículo 12 e 13. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. É claro que existe hoje segmentos na sociedade que querem se apropriar do arco-íris, não tem problema. Está na Bíblia, está registrado, que quando eu olhar para o céu e ver o arco-íris, é Deus mandando um sinal para a terra. Qual é o sinal? Eu tenho uma aliança com a terra. Não destruirei mais com o dilúvio. Eu fiz um concerto com o homem e este será o meu sinal. Quem diz glória a Deus por isso? Deus é Deus que emite sinais. Eu vou continuar aqui nessa pegada para você entender. Pega a visão. A Bíblia menciona esse arco-íris como sendo o sinal da aliança de Deus com os homens. Eu vejo Deus em todos os momentos, na hora que quer agir, cumprir promessas, emitindo sinais. Vamos ver Moisés. Deus aparece no meio de uma sarça e fala com Moisés, capítulo 3 do livro do Êxodo. Só que Moisés se assusta, porque quem tem o primeiro contato com Deus tão poderoso, é impossível não tremer nas bases. Quando ele vê uma voz bradando no meio da sarça, ele logo quer saber quem é. E Deus não se apresenta de forma mínima, mas ele se apresenta na sua plenitude, dizendo: eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou, falo contigo. E Moisés diz: e como é que eu posso saber quem é o Senhor? Deus disse: eu vou te dar um sinal. Ô Moisés, eu vou te dar um sinal. Coloca a tua mão. E ele colocou a mão. E quando ele retirou a mão, estava leprosa. Agora Deus diz: coloca de novo. Quando ele colocou, a mão estava sarada. Aí Deus disse: Moisés, eu sou o Deus que fere, mas sou o Deus que sara também, Moisés. Eu sou o Deus que tem o controle sobre o teu corpo. Quer outro sinal? A vara que está na tua mão estende no chão. Virou uma serpente. Deus disse assim: pega ela, Moisés, agora. Quando ele pegou ela, ela se transformou numa vara novamente. Era Deus dizendo: Moisés, eu tenho o controle de todas as coisas na minha mão, Moisés. Eu sou, e isso será o sinal. Moisés vai. Moisés já estava convencido e conformado com os sinais de Deus. Porque crente, que é crente, cheio de fé, Deus não precisa fazer muito, ele acredita em Deus. Ele crê em Deus. Ele está com Deus e não abre. Aí ele vai, pastor. Só que quando ele chega diante de Faraó, Faraó diz assim: eu não acredito. Aí Moisés sai lá na frente de Faraó, a mão, e coloca a vara que se transforma na serpente. Aí Faraó ridiculariza e diz assim: eu também tenho magos aqui para fazer isso. Tem. Chamou os magos que transformaram varas em serpente. Só que a serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos. Mas Faraó ainda não estava convencido. Moisés tinha uma mensagem de Deus. Qual era a mensagem? Deixa meu povo ir. Faraó, se sentindo um Deus, sendo cultuado e venerado como um Deus, disse assim: não deixo. Eu não sei quem é esse teu Deus. Eu não estou vendo a imagem dele. Você não me apresentou nada para que eu possa crer nele. Eu preciso de sinais. Deus disse: fica quieto, Moisés, que eu vou dar 10 sinais a ele para ele entender que eu sou Deus e ele vai ter que liberar meu povo. Deus enviou 10 pragas. Deixa eu dizer, eu não quero fazer medo a ninguém não. Mas tem hora que para Deus
desfazer a incredulidade de alguém, a praga tem que chegar. Não dá para dar glória com isso, eu sei. Mas está na palavra. Às vezes o sinal de Deus vem em forma de praga. Pastor, a gente saiu de uma pandemia agora. A humanidade não entendeu que era Deus dando sinal. Mas Deus vai continuar dando sinais. Moisés, eu estou dando sinais, Moisés. Não quiseram entender. Adiantando, Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Ele começa a usar os profetas, dizendo que enviaria o Messias. Mas quem é esse Messias? Eu vou dar um sinal. Aí ele usa Isaías para dizer: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus. Deus estava dizendo assim: o sinal é uma virgem tendo um filho. Quando vocês ouvirem que uma virgem gerou e deu à luz a um filho, é o sinal de que esse filho é o Messias que eu estou enviando. Paulo diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, o tempo determinado, veio Jesus. Mas como naquela época não tinha ninguém para espalhar a notícia que Maria ficou grávida sendo virgem, como saber que o filho de Maria é o Messias? Ô glória! Deus manda um anjo. Lucas capítulo 2, os pastores estavam guardando a vigília da noite e o anjo chega e diz assim: olha, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo. O que foi? Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Glória. Mas como é que a gente vai encontrar ele? Isto vos será por sinal. Qual é o sinal? Achareis o menino envolto em panos, colocado numa manjedoura. Eita. Isso tem um significado extraordinário. Mas eu preciso adiantar. Quando eles chegam lá, eles veem o sinal. É interessante que os sinais que comprovam que Jesus era o enviado de Deus vão sendo mostrados. No dia que Jesus vai se batizar, uma pomba desce. Era o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. O céu se abre. Deus dá um brado. Aleluia. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas um sinal foi emitido. No dia da morte de Jesus, a terra treme, o sol escurece, os sepulcros se abrem. O centurião que estava perto da cruz olhou e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas um sinal foi emitido. Antes de ascender aos céus, Jesus disse aos discípulos: vou voltar. Mas como é que a gente vai saber que o Senhor vai voltar? Ele disse assim: haverá sinais. Haverá sinais nos céus, na terra, na natureza, na religião, na sociedade, na política, na economia. Haverá sinais. Haverá sinais. Você pode dizer isso a seu irmão? Haverá sinais. Faça melhor, diga assim: Deus é um Deus que trabalha emitindo sinais. Ele está dando sinais. O moço de Elias não entendeu que a nuvem que ele estava vendo, embora fosse comum, de tamanho pequeno, era um grande sinal de Deus. Sabe qual é o problema da gente? A gente quer que Deus faça alarde, barulho, para que a gente entenda que Ele está trabalhando em nosso benefício.
Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer pela palavra dele: aprenda a ver meus sinais nas coisas comuns. Aprenda a ver meus sinais nas coisas pequenas. Aprenda a ver meus sinais no dia a dia. Aprenda a ver meus sinais na hora que você acorda e no dia que você está passando. Porque toda hora eu estou dizendo a você: eu estou trabalhando em teu benefício. Ele viu uma pequena nuvem. E por que, presbítero, ele desconsiderou que era uma nuvem pequena? Se o profeta disse que a chuva era grande, uma nuvem pequena não faz descer nem uma gota d'água. Aleluia. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Vou repetir, não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Você não consegue perceber os sinais de Deus. Estou caminhando já para o fim, mas escuta isso. Às vezes a gente quer que Deus use alguém, saia marchando, entregue uma mensagem. Às vezes quer que Deus use o pregador no púlpito e desça e vá até onde a gente está e aponte o dedo. Eita, Deus falou, isso foi um sinal. Nem sempre Deus vai fazer isso. Eu estou falando do profeta Elias. Que um dia um capitão chegou e disse: homem de Deus, ele disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, consuma você e seus 50. Caiu na hora. Mas não é toda hora que cai fogo do céu. Era Elias dizendo assim: vai chover, mas tendo que orar para a chuva descer. O moço vai lá uma vez e diz assim: não vi nada. Ele diz: torna lá 7 vezes. Perseverança, continua. Já já o sinal aparece, já já Deus te revela alguma coisa, já já você vai perceber o ambiente sendo transformado, já já você vai ver Deus está trabalhando em teu benefício e as coisas começam a acontecer do jeito que Deus disse que vai acontecer. Mas tem hora que você não está percebendo, Deus está mandando o sinal. Um dia, bem atribulado, deu 11h30, eu dobrei o joelho para orar, 11h30 da noite. Aí eu disse assim: Deus, eu vou morrer. Eu não sei como é que eu vou terminar esse dia. Aí quando eu estava terminando a oração, Deus disse assim: olha para o relógio. Aí eu olhei, era 00:05. Aí eu disse assim: e daí, Deus? É 00:05. Ele disse: é que o dia que você disse que ia morrer, já passou. E você continua vivo. Por que você está desesperado com o amanhã, se hoje eu estou garantindo a tua vida? E o poder que eu tive para te sustentar hoje é o mesmo que eu terei para te sustentar amanhã. Acorda e começa a perceber nos detalhes os meus sinais. Aí eu acordei no outro dia e comecei a procurar sinais de Deus. E aí quando eu sentei na mesa para comer, aleluia. Aí esse dia Carol acordou inspirada. Quando eu cheguei na mesa estava aquela coisa linda, irmão, tudo preparado. E ela ainda dizendo: quer mais alguma coisa, filho? E eu: glória a Jesus. Aí Deus disse assim: está difícil, mas olha para a tua mesa. Sinal de que a minha provisão chega todo dia na tua casa. Aí eu fui botar a roupa, irmão. Aí quando eu cheguei lá no guarda-roupa, aí eu olhei para as roupas assim, aí fui escolher. Aí o Senhor falou: olha para o teu guarda-roupa. Está difícil, mas tu pode escolher a roupa que tu vai. E aí eu escolhi. Quando eu entrei no carro para sair de casa, aí Deus de novo: está difícil? Mas eu estou te dando um carro para andar. Aí eu entrei aqui na igreja, quando eu estacionei o carro, aí eu desci,
Já ia para o gabinete, aí Deus disse, não. Dá uma voltinha no pátio. Aí eu comecei a andar no pátio aqui da igreja. Você vai lá atrás. Aí eu fui aqui atrás. Quando eu parei ali atrás, aí Deus disse assim, você está lembrado que aqui tinha aqui? Está lembrado, Osiel? O ferro velho, o carro de carro entulhado. O que é que você está vendo agora? Aí eu voltei. Ele disse, entra no templo. Aí eu entrei. Eu acho que quem estava do lado de fora disse, pastor, hoje está meio doido. Mas era Jesus guiando. Aí eu entrei aqui. Ele sobe no púlpito. Aí eu subi. Só as cadeiras aqui. Aí Deus disse, dá uma olhadinha. Quando você colocou o pé no terreno pela primeira vez, o que é que tinha aqui? Eu disse, nada. E o que é que tem agora? Eu estou mandando sinais de que eu estou cumprindo a minha palavra, no meu tempo, da minha forma, do meu jeito. Para você parece pequeno, mas é sinal de que a chuva grande já está para chegar. Deus vai derramar chuva sobre a terra seca. Aleluia. Tem uma palavra para você, irmã, que está orando pelo seu marido, dizendo, eu não estou vendo mudança. Deus está lhe dizendo nesta noite, começa a ver os sinais. Ele vai mudar o comportamento. Ele vai mudar as palavras dentro de casa. Ele vai mudar as perguntas. Ele vai deixar as amizades. Ele vai chegar mais cedo. Ele vai começar a parar de beber. O que é isso? É Deus mostrando o sinal a você de que Ele está agindo na tua causa. Ele vai fazer algo grande. Aleluia. Entrega essa palavra para alguém. Segura a mão de alguém aí. Balança ele e diz assim, a nuvem é pequena, mas a chuva é grande. Diz a ele, a nuvem é pequena, mas a chuva é grande. A chuva é grande. A chuva é grande. A chuva é grande. Deus está te mostrando os sinais. Presta atenção. 3. Segura só aí, ó. Na expressão daquele moço, ele consegue descrever a nuvem com dimensões limitadas. É incapaz, ele é incapaz de ver o que havia sido profetizado por Elias. Ele é incapaz de ver o que Elias tinha profetizado. Na mão dele, ou na mente dele, Elias disse, viu o quê? Uma nuvem. Agora deixa eu logo lhe dizer, não se empolgue não, profeta. Por quê? Porque eu vi o tamanho da nuvem. É do tamanho da mão de um homem. Ela é limitada. Ela cabe na minha mão. Ela está no meu alcance. Oh, glória a Deus. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, vai muito mais além do que o que tu estás vendo. O tamanho da mão de um homem era a expressão de incredulidade. De alguém que não acreditava que uma nuvem, que era do tamanho da sua mão, que a sua mão podia delimitar, seria responsável por uma chuva abundante. Tem gente que olha para você e vê sua condição hoje e diz assim, que promessa? Aquela vai se cumprir. Você é desse jeito? Com isso que você tem? É sério que você está acreditando? Não tem hora que até você mesmo fica duvidando? Por quê? Porque a nuvem é do tamanho da mão de um homem. A experiência pessoal dele gritava na sua mente que para uma grande chuva seria necessário uma grande quantidade de nuvens, densas e espessas. Ele estava vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz assim, ó, na minha experiência, eu sei que para ter uma chuva
precisa ter muitas nuvens, elas precisam ser densas e elas precisam ser espessas. Eu estou vendo uma nuvem muito pequena para a chuva que o profeta profetizou. Mas deixa eu lhe dizer nesta noite, Deus vai contrariar a lógica humana, porque Deus trabalha na contramão da previsão humana. O homem diz segundo a sua capacidade, Deus diz segundo a capacidade dele. Você acredita naquilo que está nas suas mãos, mas Deus está dizendo: a minha mão é maior e vai agir na tua vida. Acredita? Sabe o que é lindo? Eu disse a vocês aqui no início, e não por acaso os estudiosos dizem que esse moço já seria Eliseu. E o que é que isso tem a ver, pastor? É que se esse moço é Eliseu, eu entendo. Porque no capítulo 22 deste mesmo livro dos reis, está tendo uma guerra. E 3 reis se reúnem. E eles entendem que vão morrer. Por quê? Porque faltou água. Aí disse: você tem que chamar um profeta. Chama quem? O profeta diz assim: traz-me um tangedor. Toca a música. E quando toca a música, a profecia é essa: não verei chuva, nem vento. Todavia, esse vale se encherá de tanta água. Esse homem está doido? Como é que vai encher um vale de água sem ter chuva e sem ter vento? Se alguém perguntasse a ele, ele iria dizer: é que eu já vi Deus usar o meu antecessor, e ele disse que ia chover e só precisou de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se Deus quiser, não precisa nem de chuva, ele manda água para encher o vale. O homem precisa da chuva para a água descer. Deus não. Deus só basta dar uma palavra. Eita, você está crendo nesse mistério? Levanta a mão aí para dar glória a Deus. Eu não sei se tu consegue digitar aí, Felipe, para colocar aí. Não reduza o agir de Deus ao limite da sua visão. Ele está agindo além do que os seus olhos veem. Não reduza o agir de Deus ao limite da sua visão. Ele está agindo além do que os teus olhos veem. Isso aí é para você anotar, para você guardar. Glória, glória. Você não está entendendo. Oh, glória. Às vezes você está desacreditando porque a tua visão é limitada. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não reduza o agir de Deus ao limite da sua visão. A sua visão não consegue enxergar. Mas nesta noite Jeová vai colocar os óculos da fé em você, e você vai enxergar no horizonte o que Ele já está fazendo na tua vida. Aleluia. Ai, Jesus. Eu vou finalizar agora com a última. Quarto. Coloca aí, Filipe, o quarto. Cadê, Filipe? Isso. A nuvem de Deus. Grita isso comigo: a nuvem de Deus. Quando eu comecei a estudar isso, a relação de Deus com nuvem na Bíblia é uma coisa estrondosa. Eu disse: meu Deus, que negócio, que mistério é esse, Jesus? Que negócio é esse, Jesus? Eu já vou pular para a nuvem que levava Israel. Números diz que cada vez que a nuvem se elevava na tenda,
o povo de Israel se levantava, ou levantava o acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde a nuvem os conduzia. Hoje tem o Waze, né? Tem Google Maps. Quando o povo saiu do Egito, Deus disse: eu tenho nuvem. Senhor, para onde a gente vai? O Senhor pode guiar. Já tem um GPS pronto, de última geração. Vai dizer para onde vocês vão, mas vai dizer a parada do caminho. Qual é o GPS? A nuvem. Toca no teu irmão e diz: a nuvem. Diz a ele: a nuvem vai te guiar. Quando a nuvem levantava, o povo levantava. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Eita Deus. De forma que quem estava à volta de Israel não entendia as paradas e as caminhadas de Israel. Por que está caminhando agora se era para estar parado? Oh glória! Confundir a mente dos inimigos. Por quê? Porque no deserto a máxima era: caminha de noite porque é mais frio, de dia descansa porque é mais quente. Aí quando chegava de dia, lá vem Israel. Mas eles estão levantando acampamento num sol desse. É porque eles têm cobertura. Eles têm cobertura. Eita Deus. Meu Deus. Eita Deus. A nuvem vai cobrindo eles. Só que a nuvem parava. E quando a nuvem parava, ela parava na tenda da congregação. Ela parava onde? Aí o povo acampava. Aí Deus falava com Moisés no meio da nuvem. Está lá, Deuteronômio 5:24, lê em casa. Do meio da nuvem. Só que a nuvem determinava o povo parar. E a nuvem não ficava parada não. Ela se movimentava, irmão Marlon. A nuvem dizia: sobe Moisés. Para onde? Para o monte. Aí quando Moisés subia o monte, aí a nuvem cercava o monte. E o povo ficava embaixo, vendo a nuvem. Vendo a nuvem. Daqui a pouco uma voz começava a bradar do meio da nuvem. Era Deus falando com Moisés e falando com o povo. E em Deuteronômio 5:24, eles disseram: nós vimos Deus falando do meio da nuvem e aprendemos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Israel conquistou a terra. Deus levantou Salomão, que construiu o templo. E parece que agora o povo esqueceu daquela época do deserto. Mas na inauguração do templo, oh glória, Salomão consagra a casa. Pega o sacerdote, pastor, coloca do lado de fora para entrar. Música de nuvem agora descendo. Aleluia. Eita Deus. O senhor vai para a inauguração, Deus? Vou. E o senhor vai como? Eu vou na nuvem. Por que na nuvem? Para lembrar do tabernáculo. Foi lá que eu comecei a me revelar. Foi lá que eu comecei a me mostrar. Eu vou descer na nuvem. Do jeito que a nuvem cercava o monte, eu falava com Moisés: eu vou cercar o templo.
Eu vou secar o tempo. Eu vou secar o tempo. Eu vou secar o tempo. Oramachuricandaramass. Sabe o que é que Crônicas diz? Permita-no, tinha uma nuvem envolvida. O sacerdote não conseguia entrar, ninguém conseguia sair, porque essa nuvem era a nuvem de glória, era a nuvem da presença de Deus que estava naquele lugar. Essa nuvem está aqui, essa nuvem está aqui, a nuvem está aqui. Mas não só estava do lado de fora, estava dentro. De forma que o sacerdote vai entrar, mas a nuvem parecia uma fumaça. E ele ficava escondido. O que é isso, pastor? É que quando a gente está na presença dele, a gente desaparece. A nuvem nos esconde. Só ele é glorificado. Só ele aparece, só ele é exaltado, só ele é adorado, só ele é reverenciado. Essa nuvem está aqui nesta noite, está nos cobrindo, e o santuário está rendendo glória ao nome dele. Eu digo duas coisas e a gente já fica de pé para ir para casa. Orecandoro vassuricandaramas. Elevecamanácia. Não dá para eu descrever em minúcias as atuações de Deus através da nuvem. Deixa eu pular logo para Jesus. Atos capítulo 1. Ele foi subindo. Ele foi ascendendo aos céus. E os varões olhando para cima, as nuvens o cobriram. As nuvens o ocultaram. Mas os anjos apareceram e disseram: varões galileus, este Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. Se como vocês viram ele ir, vocês vão ver ele descer. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Ele vem com nuvens. Ele vem nas nuvens. Daniel viu o Filho do Homem descendo das nuvens. Do jeito que ele subiu e foi coberto pelas nuvens, ele vai descer das nuvens do céu e vai arrebatar o povo seu especial que ele comprou com o sangue dele. Sabe o que é tremendo? E eu finalizo com isso. É que Apocalipse 1:7. Dá para colocar aí, filho? Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Sabe o que é que diz a palavra? Vê esse mistério aqui. Apocalipse 1:7. Glória. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Vai, filho. Pastor, o que é isso? Esse momento aqui não é o arrebatamento. Esse momento é a segunda fase da vinda dele.
É quando ele vem para estabelecer o reino milenial dele em Israel. E quem viu ele sendo crucificado vai ver ele vindo nas nuvens com poder e autoridade. Ele vem. Ele vem. Deixa eu conjecturar. Eu tenho que terminar com essa conjectura. O senhor sabe que momento vai ser esse, presbítero? Sabe que momento vai ser esse? A batalha do Armagedon. Estarão todos congregados no vale do Armagedon, e as nações iradas contra Israel. Tanques de guerra, mísseis, tudo preparado. Lá vem os aviões caça, tudo preparado no espaço de Israel para atacar a nação protegida por Deus. E ele vem de quê? Ele não vem de nave espacial, ele não vem de avião, ele não vem de F-12, ele vem das nuvens do céu para dominar sobre a terra. Ele vem. Ele vem. Quem está sentindo ele nesta noite, dê glória ao nome dele. Ele vem, ele vem, ele vem. Faz chover. Tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Então grite, então chame por ele. Vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas. Agora eu vou pedir para você. Você vai repetir essa frase dizendo a alguém: tá ali, já tá lá. Já tá lá. Não reduza o agir de Deus ao limite da sua visão. Ele está agindo além do que os teus olhos
Vem! Ah, Ele está indo além do que os teus olhos estão vendo.